Olá, minhas queridas! Hoje nós estamos aqui em mais uma live para o lançamento do livro Alzheimer, Conhecer para Cuidar. Estamos com mais autoras, hoje recebendo as queridíssimas Elce de Almeida Fernandes e Juliana Venites. A Elce escreveu o capítulo sobre nutrição no Alzheimer, e ela é nutricionista, trabalha no HC, é presidente da SBGG, é coordenadora do curso de especialização em nutrição e gerontologia, tem um currículo enorme e um conhecimento e uma bagagem teórico e prática maior ainda, né, Elce? A gente já falou na live anterior, todos os profissionais que foram selecionados para trabalhar conosco nesse projeto são profissionais que têm a bagagem teórico e prática, porque quem está todos os dias, né, como público-alvo deste livro, são os familiares e cuidadores que vão estar todos os dias com esse idoso. A gente precisava de outras pessoas que estão ali todos os dias e sabem o que essas pessoas que vão ler o livro passam e passarão. Então, isso faria muita diferença no enredo. Então, a gente fez questão, foi uma honra ter vocês, que a gente tanto admira, é, e a gente vai começar falando um pouquinho com a Elce, que trouxe um capítulo que a gente acredita ser fundamental, afinal de contas, na cultura latina, comer é ultra importante. Não existe um encontro social, não existe um evento que não tenha comida envolvida. Então, o ato de comer é algo extremamente importante. E fundamental a parte da nutrição, né? Que não seja apenas um alimento, mas que seja nutritivo. Então, Elce, conta para a gente um pouquinho como é que foi a estruturação desse capítulo, quando você pensou na escrita, quais foram os objetivos, o que você queria que eles conhecessem. E mais uma vez, Olá, obrigada. querida, querida Fabi, Vera, Juliana, que está compartilhando aqui hoje comigo uma sintonia muito boa, né? Assim, a questão da nutrição e da fonoaudiologia, principalmente falando sobre o Alzheimer, é essencial, assim, foi uma combinação perfeita. Bom, quero agradecer imensamente vocês, esse prazer, né, de poder estar fazendo parte aí desse conteúdo, que a gente fica curiosíssimo para ler todos os capítulos, né? A gente quer saber todas as informações. E a construção foi um privilégio e muito gratificante, ao mesmo tempo desafiador, porque era sintonizar isso que você falou da teoria, da prática, mas passar essa informação de uma forma para o público utilizar. Nós sempre pensamos em livros, em artigos, coisas mais científicas, buscar a bibliografia mais avançada, a bibliografia mais atualizada, e nesse caso, claro, também buscar as informações mais atualizadas, mas você transmitir de uma forma que o cuidador ou o próprio idoso, né, da pessoa idosa, ter a informação de uma forma que ela utilize da melhor forma possível. Né? E aí, na questão da alimentação, qual foi os meus caminhos? Né? Nós temos que pensar que existem várias fases, né, em todo esse acompanhamento da pessoa com Alzheimer. Então, primeiro passo é a promoção da saúde, que a gente tem que pensar. Então, eu tenho que saber o que eu posso fazer para prevenir um pouco, né? Antes de acontecer, é claro. Né? E claro que a nossa alimentação é um grande desafio, porque muitas vezes as coisas acontecem no decorrer de todo o tempo e a gente pensa que aconteceu naquele momento, como por exemplo, eu estou com excesso de peso, ou eu estou com baixo peso, né? Mas aquilo foi acontecendo, né? E a mesma coisa é a prevenção de determinadas doenças, né? De determinadas patologias. E, no caso, eu coloquei um pouco sobre isso também. O que a gente pode na prevenção? Aí vem a curiosidade, né, para as pessoas que vão ler o capítulo saber na questão da promoção da saúde. Mas, claro, no andamento de tudo isso,
Também existem várias etapas. Aquela que a pessoa consegue comer e precisa mais é de uma socialização com ele, para ele ter o estímulo de comer. Ele come, mas se ele estiver sozinho, ele come. Né? Ou então ele come, mas ele não lembra se já comeu, se não comeu, e aí precisa alguém auxiliando ele. E isso é uma questão de socialização. Então, a gente ter uma visão da nutrição também junto com a socialização. A escolha dos alimentos sempre vai ser essencial, mas muitas vezes com a evolução a gente precisa pensar na consistência, né? É claro que a Juliana vai falar também sobre a questão de consistência, mas na questão da nutrição a gente tem que pensar o que isso modifica os nutrientes ou não, mas será que a gente está mexendo mais com os nutrientes ou com uma questão de atração, porque também às vezes a gente faz tudo em forma de papa, porque é uma necessidade, mas tudo com a mesma cor, né? Então, assim, tem que pensar na cor, tem que pensar na aparência, e isso é muito importante numa questão de aceitação alimentar, né? E aí vem os desafios, porque é como a gente falou, né? O tratamento é um desafio no todo. Todos aqui vão falar de cada parte de uma forma diferente, mas que é o desafio cada etapa. E na nutrição também é um desafio quando a alimentação já não é mais suficiente, tenta-se alternativas antes de uma terapia nutricional, e na terapia nutricional, onde entra com a dieta integral, também as etapas sobre isso, os desafios sobre isso, que o paciente tem que saber que faz parte da sua evolução e que o cuidador também tem que saber o tanto quanto vai conseguir e o tanto quanto precisa de ajuda também, o próprio cuidador, né? Existem diversas alternativas, e é isso que a gente fala no capítulo, né, sobre uma questão de uma terapia nutricional artificial ou caseira, depende das condições econômicas, depende do tempo do cuidador, depende do paciente também, a tolerância dele intestinal, gastrointestinal. Então, você vê, é um círculo muito grande. E a gente foi procurando conversar sobre tudo isso. Mas é muito importante que a gente tenha uma visão na parte da nutrição e no conjunto do todo, que é necessário pensar no conforto da nossa pessoa que estamos cuidando, né? Então, eu até mudei, assim, né? Eu sempre falo muito paciente, né? Porque como eu trabalho no hospital, eu falo mais paciente, mas eu falei pessoa agora, porque é no respeito, né, que é a pessoa na comunidade, né? Então, acaba tendo que ter a visão em conjunto com ele do que traz mais conforto. Às vezes não é o mais fácil, né? Mas traz mais conforto para ele, e conforto na alimentação tem um significado de prazer, né? Porque muitas vezes o alimento para a gente seria melhor quente, mas o paciente aceita melhor frio. Mas se ele aceita melhor, é uma questão de prazer, e ele vai comer melhor dessa forma, né? Então, nesses lances, né, que o capítulo sobre a importância da nutrição no Alzheimer procurou colocar diversos pontos que a gente deve raciocinar. Vai ter sempre particularidades, vão ter misturas de tudo isso, né? E que a gente vai ter que sincronizar. E aí é um desafio para o profissional. Eu até coloco isso também na escrita, tá? Para algum profissional que esteja lendo, saber que é um desafio profissional. É um cuidado, uma atenção, um olhar diferente que o cuidador tem que ter, às vezes atingindo ou não atingindo aquilo que ele achava como ideal, né? Mas ele tendo o profissional ali dando o apoio para ele, né? E para o paciente o conhecimento, porque eu tenho certeza que nós teremos também várias pessoas que vão querer cuidar na evolução e que vão estar ainda lendo também e se informando melhor, e a alimentação vai estar aí dando pontos para poder ajudá-lo também.
Então, é essa forma que eu tentei explicar com muito carinho e, assim, agora quero ver, né, todas as como que isso vai circular e acompanhar no conjunto com os outros capítulos as sincronias que vão entrar nisso também. É isso Muito mesmo. Você obrigada. sabe, você sabe, Elci, quando você falou no comecinho que existe uma integração entre tudo, e aí eu lembrei, me veio à mente aquilo que a Cibele falou ontem, uma coisa que você repetiu agora. Quando vocês, profissionais, tratam da pessoa, e nós, cuidadores também, nós não estamos tratando do Alzheimer, nós estamos tratando de uma pessoa. Essa É, pessoa tem o seu querer, tem a sua vontade, tem as suas necessidades que a gente precisa respeitar. E uhum, uma coisa que eu vejo muito enquanto cuidadora, e aqui falando de uma forma mais do meu lado de cuidadora e não do lado de profissional, que é o de vocês três, então vendo dando aqui minha muito visão, importante, né? o que a Essa visão do gente cidadão. o que a gente vê assim é o cuidador precisando, ao mesmo tempo que ele está ali cuidando de alguém com Alzheimer, ele olha para trás, ele vê que ele tem roupa para lavar, ele tem supermercado para fazer, ele tem a casa para limpar, o filho está chegando da escola, ele tem que fazer um telefonema, então ele quer andar rápido com a alimentação. E a gente sabe que uma alimentação de uma pessoa com Alzheimer não é de 15, 20 minutos, é de 40 minutos, uma hora, e Uhum. esquentando várias vezes aquele prato, né? Então, é muito comum isso, e eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem: eu bato tudo no liquidificador, que aí fica melhor. E aí vem aquela tal história que você falou, tem tudo a mesma cor. De É, segunda a segunda, almoço, janta, café da manhã, ceia, seja lá o que for, tudo é meio amarelinho. hum, Então, exatamente. o quanto que é importante você, do mesmo jeito que você, quando você senta, você vai se alimentar. Minha mãe sempre dizia que eu comia mais com os olhos do que com a boca. Porque quando você tem alguma coisa muito sortida, muito colorida, a tua alimentação fica mais gostosa. Por que que a gente não pode fazer isso também com uma pessoa com Alzheimer? Dentro daquilo que ela pode comer. Lógico, a pessoa precisa de uma comida um pouquinho mais molinha do que ninguém vai dar um contrafilé para comer se ele não consegue mastigar. Mas dá uma outra carne, dá um braço desfiado, bem molinho, sabe? E você modifica, você colore, e foi isso que você passou para a gente. Então, quando você dá essa informação para o cuidador, eu me sinto muito tranquila em saber que o cuidador, quando for ler o teu capítulo, ele vai parar duas vezes para pensar: eu vou passar tudo no liquidificador ou não é melhor eu gastar um pouquinho mais do tempo e oferecer uma coisa mais gostosa? Eu vou ter um tempo maior de ali junto com a pessoa? Vou, mas é exatamente nesse momento que eu também estou fazendo uma socialização com ele, que eu estou conversando. Ele pode nem responder o que eu estou perguntando, mas não tem importância. É a hora que eu estou conversando, é a hora que ele vai falar para mim. Eu estou falando de laranja, ele vai falar de chuchu. Não tem importância. A gente vai se entender da mesma forma. Então, muito obrigada, te agradeço muito, porque você assim, a- eu acho que a gente vai ser um pouco repetitiva, né, Fabiana? Mas eu acho que aquilo que vocês nos entregaram foi muito mais do que o que a gente esperava. Nós estamos assim extremamente felizes com tudo aquilo, com muitas lágrimas nos olhos, com muita dor de estômago, com muita dor tudo, sabendo que a gente vai ter que carregar um peso, né? Um livro de 706 páginas é um pezinho, né? Um E quilo. O mas livro está com 1 quilo. 1 quilo, haja mochila. Mas eu acho que o que a gente vai poder oferecer para o familiar cuidador está dentro daquela que foi a nossa proposta, o desafio que nós lançamos e que vocês aceitaram o desafio, participaram junto conosco, sem a gente Nossa, conversar com antecedência. Vocês viram que é, quando a gente fez o convite, ninguém falou: vamos fazer aqui um encontro para dizer o que vocês vão falar, o que eu vou falar, vamos combinar. Não, nada disso teve. E tudo
está convergindo para um único ponto. Tá mesmo. A Acho que gente é até por tinha aí. praticamente feito todos, né? A gente tinha feito a Todos distribuição dos os capítulos de dias. uma forma e mudou justamente porque depois É, que a gente leu, a gente falou, gente, tá um integrando no outro de tal forma que a gente precisa né, reanalisar aí a ordem que os capítulos vão aparecer. E o seu capítulo está muito agradável de ler, e eu acho que você traz um assunto extremamente importante e de uma forma muito calorosa, porque é isso que a Vera falou, né? Aquele cuidador, ele está super atarefado. E ele muitas vezes não sabe das informações, ele não sabe onde buscar, ele não não. conhece. Então a gente às vezes vê ele batendo tudo no liquidificador porque ele acha que ele está fazendo o melhor para aquele paciente. Ele está preocupado na quantidade que ele está comendo, ele está preocupado se ele perdeu peso, que também é comum na doença, e às vezes não é esse o sinal de alerta, né? Então, veja assim, tudo que você traz no seu texto é muito relevante e muito fácil de colocar na prática e de enxergar quando você precisa de uma ajuda de um profissional especializado como o nutricionista, né? De quando você fala, não, agora saiu da parte que o familiar já dá conta sozinho, ele tem que buscar um profissional especializado. Então, é muito, muito bacana. Muito Eu obrigada, só Elza. tenho a agradecer a vocês, né? E realmente, assim, a questão também da gente pensar sobre o cuidador, né? Hum. Sobre colocar ele os pontos que acontecem e que não é culpa dele, né? Então, assim, que existe uma possibilidade de perda de peso, e que não é porque ele não deu refeição adequada, né? E que também existe até o outro extremo, né? Existe até um excesso de peso porque a pessoa não sabe que já comeu, né? E come mais, come mais, come mais. Então, a gente tem que pensar em todos os ângulos mesmo, né? E realmente foi uma grande satisfação para mim poder colocar isso, é, o que a gente coloca, tenta colocar em uma consulta, mas que muitas vezes é muito mais rápido e não atende todas as questões que as pessoas necessitam, né? E aí, no capítulo em si, é uma forma dele ler com mais calma, ele rever, ele ler de novo, ele pegar a alternativa, né? Que aí a gente coloca, né, as alternativas que podem ser feitas, e aí, por isso, tentar realmente mostrar a prática para ele, que se fosse num consultório seria passando diversas consultas, né, em tópicos, né, e que é muito difícil também para o próprio segmento dele, né, estar se deslocando tanto dessa forma. É. Só tenho a agradecer a vocês. Nós que agradecemos e vamos emendar em quem completou brilhantemente o capítulo que vai falar sobre alimentação, que é o capítulo da Juliana Venitz, com as coautoras Cristiana Zerbinati Carro e Camila Mariana Roman. Ela escreve o capítulo, elas escrevem, né, o capítulo 7, o comer e o falar na doença de Alzheimer, o que muda e como podemos ajudar. Então, veja, quando a gente fala em alimentação, a gente está falando do que vai comer e o como vai comer, né, Ju? Então, Exatamente, exatamente. a Juliana é fonoaudióloga, ela é doutora pela Unifesp, ela é atual presidente da gerontologia na SBGG São Paulo. Ela trabalha no Hospital Nobre de Retaguarda e Transição, ela trabalha com disfagia, ela também tem um currículo enorme que eu recomendo todo mundo ir lá na parte dos currículos no livro e ver o currículo dela. E Juliana, fala pra gente. A fono, ela muitas vezes é conhecida pela parte da fala, e é muito curioso, né? Eu que atendo a domicílio há 20 anos, às vezes eu falo, puxa, a pessoa tá com engasgo, ela tá com. É melhor chamar um fono, e as pessoas falam, ou assim, ai, Oh, no vamos que é deixar isso? evoluir, né? Não vamos deixar evoluir, ele ainda come, vamos chamar um fono para ir trabalhando a parte de Isso. produção. E aí eles falam, nossa, mas precisa. Eu falo, vai atrás, né? Teve uma família uma vez que o senhor engasgava e ele não aguentava engolir algumas coisas, ele mastigava, mastigava e cuspia. E aí eu acompanhava muitas refeições dele, porque eu chegava no horário que ele estava terminando de almoçar. E aí um dia eu falei para a filha, ele precisa de uma avaliação fonoaudiológica. Fono para isso?
tem relação, e aí, assim, o quanto a gente, a hora que conhece, sabe qual profissional buscar, em que momento, como a gente ajuda aquela pessoa a ter um Uhum. ganho em qualidade de vida, em nutrição, em socialização, porque era um incômodo para ele cuspir, ele tinha consciência de que aquilo era desagradável e ele não queria comer com ninguém junto. Então, veja, né, como vai impactando a vida da pessoa em muitos quesitos. Então, Com conta pra gente, certeza, Ju. com certeza. Primeiro, eu quero agradecer imensamente para mim, para Camila e para Cristina. Foi uma honra escrever esse capítulo. Nós agradecemos muito. Eu trabalho há 23 anos só com pessoas idosas. Desde que eu me formei na faculdade, eu cursei gerontologia e essa é a minha especialidade. Eu trabalho lá, na prática, embora eu tenha feito a carreira acadêmica também, mas eu estou lá na ponta atendendo domiciliar. E é muito engraçado, Fabi, porque as pessoas ainda associam a fono à criança que fala errado, né? Isso. O cebolinha. Então, as pessoas não conseguem fazer essa relação. Se hoje, em 2023, as pessoas ainda não conseguem, vocês imaginam em 2000, quando eu comecei? Era completamente. Hoje, até as pessoas falam, porque passou na novela alguém que teve um derrame e ficou com dificuldade de falar. As pessoas associam, mas a questão alimentar, as pessoas não Juliana, associam. Oi. Juliana, só um pouquinho. Você fala do ano 2000. Você imagine que quando meu pai teve o diagnóstico, que foi um pouco antes de 85, e Nossa. perto de 89, o médico falou: Vera, a gente precisa arrumar uma fono para o teu pai. E eu falei: arrumar o quê? Para quê? Não sabia nem que existia essa especialidade. Aham, Então, você sim. imagine isso há quanto tempo tem, né? Exato, exato, É. né? Então, é assim, tem há muito tempo, a fonoaudiologia em si, ela é uma profissão que começou nos anos 70 no Brasil, é uma profissão bem, bem nova, né? Mas a gente percebe que quando a gente começa a atuar antes, a gente consegue fazer uma reserva muscular para essa pessoa, porque na fase moderada, da doença, ele ainda consegue fazer alguns exercícios. Então, consegue fazer exercícios que usam a fala, que usam o sopro, que usam a movimentação labial. Então, esse meu tempo de estrada, né, clínica, consegue me mostrar assim, quando o paciente é encaminhado precocemente, a gente começa a fazer um trabalho, quando assim, isso é importante dizer num momento como esse, às vezes começa a engasgar com líquido e às vezes o médico desconhece até a importância da Uhum. fonoaudiologia e fala assim, pô, espessante. E não é esse o momento. Ele pode até indicar, mas ele diz assim, tem que procurar a fono já, né? Porque o líquido é o mais difícil de se engolir, geralmente é o que causa mais engasgo, sobretudo a água, né? Então, é esse o momento. Então, eu sempre falo, onde eu tenho oportunidade para falar para as pessoas, que assim, nós, os profissionais de saúde, a gente tem que perguntar, e quem está nos assistindo que cuida. Se o paciente, como a Elce escreveu no capítulo dela, tem uma boa dieta em termos nutricionais, porém, se ele consegue comer. Isso é uma pergunta que nem os médicos falam, né? Se fala muito assim, o paciente tem condições financeiras de comer uma comida saudável, bem, nutricionalmente bem elaborada, né? O paciente tem essa informação nutricional feita pelas nutricionistas, pelos médicos. Agora, ninguém pergunta se ele tem performance para isso. É aí que entra o fonoaudiólogo. Quando a gente consegue fazer isso antes, a gente consegue garantir até o final de vida que ele continue comendo pela boca. A interferência da disfagia vai ser menor, né? Então, a gente procurou abordar nesse capítulo algumas coisas muito práticas, assim, como alimentar o paciente para que ele não corra risco de engasgar e para que ele também não corra risco nutricional, coma pouquinho. Então, a gente deu muitas dicas, a gente fez alguns quadradinhos que chama Oi. Dica de Ouro da Fono. Ficaram ótimos esses teus quadradinhos. Isso, a Muito. gente colocou dica de ouro da fono, porque é assim, às vezes coisas que a gente acha, por exemplo, a gelatina,
que é uma coisa que todo mundo acha que é fácil de comer. Se o paciente tem um tempo de alimentação maior e guarda a gelatina na boca, ele pode se engasgar porque a gelatina vira água, né? Sim. E as pessoas não sabem. Então, tem muitas dicas nesse capítulo. Eu acho que quem lê vai gostar muito, né? A gente está à disposição para responder qualquer pergunta, tem lá o nosso contato. E a gente procurou também contar um pouquinho da questão da fala, né? A gente até começou o capítulo Isso assim, que eu ia falar, o começo do capítulo de vocês está uma delícia. que é assim, né? São duas funções, a fala e a alimentação é o que nos torna seres humanos, né? Às vezes a pessoa diz assim, quando, infelizmente, às vezes em algum momento a gente tem que indicar uma via alternativa de alimentação, a gente sabe que hoje a gente não indica mais via alternativa de alimentação para demência avançada, mas quando às vezes no meio do percurso acontece que a gente precisa indicar, a família fala muito para a gente assim. Mas, doutora, ele já não fala mais, ele já não reconhece mais, ele já não anda mais, ele já não vai ao banheiro. A única coisa que sobrou era a comida, né? Então, às vezes, é o que sobrou de humano, né? Então, quando vocês dizem assim, é aquele momento que precisa ter tempo, às vezes é o único momento de contato social. E às vezes a gente percebe que quando a gente indica uma via alternativa de alimentação, o paciente piora ainda mais o cognitivo, porque não tem a troca. Porque na alimentação, minimamente, gente, tem alguém falando assim: mãe, abre a boca. Mãe, engoliu. Ah, agora, olha, mais uma colher, outra colher agora de purê. Então, existe uma comunicação, como vocês bem falaram, às vezes eles nem respondem, né? Mas essa comunicação do olho no olho, de ter alguém interagindo. Então, por isso, eu sou extremamente fã da alimentação de conforto até o final de vida, né? A gente tem feito isso assim com o respaldo da equipe, né? Com conscientização de família, mas é isso. Obras como a de vocês são fundamentais para que a família se sinta segura. Então mesmo, se a gente viveu na minha família esse caso de decidir numa fase avançada da demência se faria ou não a sondagem e optamos por não fazer, com parte da família sendo contra, e foi super Isso. difícil. Então, assim, É um embate você foi muito falando aqui, grande, isso né? mexeu bastante comigo, porque eu me lembro que o meu avô, ele teve também um processo, ele não tinha demência, pelo contrário, era super lúcido, mas ele teve uma parada cardíaca, conseguiram reanimar, fizeram voltar, ele ficou 3 meses internado e acabou falecendo, mas ele tinha puseram uma sonda naso nele. O quadro era diferente, né? Havia a possibilidade de uma reversão, já que ele não tinha uma condição prévia da Sim, demência. sim. Então, era uma situação diferenciada e também foi um período diferenciado em que isso não estava tão em questão ainda. E ele, da forma com que ele podia, porque ele tinha tráqueo, ele ficava com desejo do mamão do café da manhã que as enfermeiras levavam para minha mãe, que era Nossa, acompanhante dele. Então, assim, o quanto a gente tira o prazer dessas pessoas. Ele tinha vontade É. do mamão, ele não queria uma coisa assim. Aí vinha isso. aquela coisa que tem cor de café com leite, ele fazia assim, que ele queria escrever, porque ele não estava conseguindo falar, e ele escrevia que ele estava com vontade de café com leite. Ele não estava com vontade de uma coisa elaborada, do peru de Natal, sabe? Aquela coisa que você come uma vez Isso. por ano. É o básico, aquele que É o está no básico. dia que a gente mais sente falta, é alimentação de conforto, né? Como vocês falam, eu acho que Exatamente. a palavra é precisa. E é muito Exato. difícil na nossa cultura a gente não ver a pessoa comentando, que assim, é muito comum, né? Vocês devem pegar, e eu pego muito nas casas, o contrário, a pessoa tá indo para uma obesidade, começa a ter colesterol, começa a ter diabetes, porque a família fica tão desesperada em vê-lo comendo que isso é tão importante, isso traz um conforto para o familiar, né? Ah, ele não comunica, então eu preciso vê-lo que ele está comendo, que daí eu sei que ele está bem. E aí ele esquece que, né, Isso. já comeu e come de novo, come de novo. Então, às vezes, o contrário é muito comum, justamente porque para nós a alimentação é muito importante, né? O comer é muito importante, o Exatamente. falar também, né? Então, assim, É, os capítulos de vocês são absolutamente complementares.
estão muito deliciosos de ler. O de vocês, em compensação, parece que vocês estão conversando com a gente, né? Vocês escreveram também de um jeito super agradável, um tema delicado. Elsie também trabalha muito, é um tema delicado. Você falar que hoje em dia não é o mais recomendado uma terapia alimentar, mas que, é claro, é uma coisa de se analisar caso a caso, né? Mas é um assunto muito delicado, mas que vocês trazem de uma forma muito agradável e que propõe uma reflexão. E que propõe Exatamente. enxergar o outro lado da moeda, né? Porque a É, gente tem, né? Eu acho que é olhar, como você acabou de falar, caso a caso. A gente tem toda a informação técnica e científica, mas, por exemplo, uma vez eu atendi um caso de um paciente que tinha vindo ele era, quando ele era pequeno, ele viveu num campo de concentração durante 2 anos. Então, acho que há 13, 14 anos, ele tinha 30 quilos quando ele saiu do campo de concentração. Então, para os filhos, vê-lo emagrecendo no meio da demência lembravam. de Alzheimer era impensável. É, Então, quem sou eu para dizer assim, você não vai pôr uma alimentação integral? Vamos colocar, né? sim. Vamos manter o que é possível. Então, o que a gente precisa é ter consciência da biografia da pessoa. Quem é aquela pessoa? Né? Então, isso é muito importante. Então, para aquela pessoa, a gente vai tratar, né? A ciência não pode estar acima da biografia do ser humano. Nossa, Ela tem que ser, adorei nos isso, ajudar. Juliana, adorei isso. É Juliana, isso, é isso. É eu isso acho que mesmo, é uma foi. pessoa com uma história antes da doença. E ela ainda está ali, É, mesmo que ela ainda não Isso. reconheça ou que ela não se recorde, porque às vezes ela não recorda, mas a gente recorda. Então a é. gente tem essa Exatamente. missão de preservar a identidade dessa pessoa quando ela está doente. Ah, adorei. Cada vez mais a gente vai se firmando e a gente vai ah, ficando cada vez mais contente e satisfeita, porque a fala de vocês sempre é voltada para a pessoa e não É, para a doença, sabe? A importância que vocês dão para a pessoa. E voltando um pouquinho para o meu lado de cuidadora, as tuas colocações elas foram extremamente ricas, porque vocês falam bastante da pessoa engordar, e por causa disso a família vai dando comida. Uma coisa que a gente sempre fala, que a primeira coisa é que esse cuidador ele tem que fazer uma agenda dele. Ele deu o almoço àquela hora, ele vai dar o lanche, ele vai dar uma janta. Ele coloca o horário. Porque às vezes as perguntas são tantas que a gente começa a duvidar da gente mesmo. Será que eu dei o almoço? Será que eu dei mesmo a alimentação? Será que não falhou? Será que ele está com fome porque eu não estou dando comida? Será que foi Então, pouco, para a né? gente, Será que foi pouca comida? será, será então para a gente mesmo, para a gente poder ficar bem com a gente, eu sempre falo que a gente tem que colocar um certo horário, né? E pelo contrário, meu pai emagreceu muito, e todos os que eu conheço, eles emagreceram bastante, mesmo comendo bem. E meu pai sempre comeu bem em todos os momentos. E uma coisa que me chamava muita atenção, como todo bom italiano, massa era o que mais gostava, lógico, né? Então, eram todas as massas possíveis e imagináveis, com a maior quantidade possível de molho, e depois passar o pão ainda para pegar o restinho do molho, como bom italiano, né? Mas quando ele manifestava alguma vontade, ou quando ele falava assim que não estava querendo comer alguma coisa, porque a gente respeitava, mas ao mesmo tempo a gente ficava preocupado, eu colocava um bombom do lado do prato. Gente, ele comia toda a comida, raspava todo o prato, porque sabia que ele ia ganhar um bombom depois, né? Então, eu acho que e nesse ponto, Juliana, eram os momentos mais agradáveis que a gente tinha, porque sempre ele comia comigo, né? Então, a gente sempre acaba se divertindo muito com essa história toda de troca de olhares. E quando ele pegava o bombom, ele olhava para a mamãe, e a mamãe, por sua vez, ela ficava de costa, como quem dizendo, faz de conta que eu não estou sabendo de nada, né? Então ela ficava de costa e ele voltava com aquele olhar de maroto
pegava o bombom correndo para a mamãe não perceber que ele estava pegando um bombom. Então, existia toda uma técnica na alimentação e que ele acabava se alimentando muito bem, na quantidade certa, dentro daquilo que ele queria. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, que era a caça do chocolate, né? E meu pai sempre foi meio formiguinha. Então, isso ajudou bastante. As colocações que você fez e os teus quadrinhos, quem foi que bolou esses quadrinhos? Porque, olha, esses quadrinhos de você, ele vale por tudo. Pelo contrário, eu acho que ele vale o quadrinho para você recortar o quadrinho e colocar assim, sabe, na porta da geladeira, Aham. colocar todos os teus quadrinhos. Eles foram ótimos, ótimos, ótimos. Vocês estão de parabéns. Ai, De muito obrigada. parabéns mesmo, Uma viu? grande honra, de verdade. Mais uma vez eu agradeço por poder participar dessa obra tão inédita e tão rica. Muito obrigada mesmo. E o bom é exatamente isso que vocês duas falaram, né? É um livro onde você está oferecendo informação e orientação de várias áreas, onde esse familiar cuidador ele pode buscar ali do lado dele, ele pode buscar alguma orientação de nutrição, de fono, da enfermagem, Uhum. da medicina, seja lá qual for, está ali do lado dele, É. sabe? Ele pega. O único senão que eu estou vendo, que não é bem um senão, mas já é um Uhum. próximo desafio, é que para o ano que vem talvez a gente tenha que fazer algumas complementações, né? Então, assim, É o que que sempre surgiu de atualização. novo? Como é que a gente pode focar isso daqui de outra forma? Então, a gente vai começar a se preparar. Dessa vez, a gente não vai fazer aquele desafio de. A gente desafiou vocês, foram com 20 dias, né? Vocês não tiveram? Foi mais ou menos isso, né? O primeiro Aham. convite foi 5 de junho, para vocês entregarem tudo no dia 14 de julho. Foi Um mais ou mês, menos, vai, um mês. 40 É. dias. 40 dias para vocês escreverem alguma coisa que tenha sido técnica, mas dentro de uma estrutura e dentro de uma forma que ela ficou extremamente fácil para a gente entender e captar. O nosso muito obrigada sempre para vocês. É, o Tá? que está fazendo o livro ser tão incrível, né, é justamente essa combinação dos profissionais, essa complementação e trazendo informações que você vai usar em várias fases da doença, né? Sim, Então é o que a Elsie falou. A pessoa vai ler numa fase, ela vai aproveitar algumas coisas. Mais para frente, quando tiver em outra, ela vai voltar naquele capítulo, porque daí ela vai é, ter que ler de novo para ver o que que ela vai pegar em uma outra fase. E eu acho que é isso que está tão interessante nesse livro, né? Ele não é um livro, e a gente volta a dizer, né, que a gente já disse em live anterior, que não é um livro para ser lido de ponta a ponta. seguidamente, de Seguidamente. ponta a ponta. Isso. Ele é É, para ser lido conforme a pessoa tem a demanda, né? É para ir é a para necessidade. aquilo que ele tem necessidade primeiro e aí pula para o outro. Enfim, ele não precisa ler de uma forma contínua, porque é para ser o livro de cabeceira do cuidador e do familiar ao longo aí dos cuidados com o idoso. E Elcio, vou... Você tirou a palavra da minha boca quando você falou cabeceira, né? Porque ele realmente é um livro para que, no momento, é uma questão. Eu tô muito chateada, não sei, uma questão a ser psicológica. Ele vai lá naquele capítulo para ver se fala Isso, alguma coisa que chama ele. Aí, nossa, eu tenho uma questão que envolve mais a parte social, às vezes até mesmo de outra parte, acessibilidade, tudo, e aí acaba, nossa, deixa eu ver como fala aqui para eu me posicionar, para eu tentar entender melhor. E aí vai, igual hoje que nós estamos falando nessa sincronia muito boa, né, da nutrição e da fonoaudiologia, que um completa o outro realmente, né? Então, assim, é a fonoaudióloga que vai passar para a nutrição como deve trabalhar a consistência, né? É, a nutrição que vai dar como pode ficar mais adequado aquilo que a fonoaudióloga passou que precisa ser, né, de uma determinada forma devido a uma disfagia ou não. Então, é uma sincronia mesmo, né, que
E por incrível que pareça, né, por exemplo, eu representei, né, a equipe da nutrição, a Juliana com as companheiras dela, a equipe da fonoaudiologia, mas um sincronizou com o outro, mesmo sem saber que estava Isso. sincronizando. Ficou fantástico, vocês não têm ideia. Por isso que ficaram seguidos os capítulos de vocês, porque um complementa o outro realmente de forma muito incrível. E Elcia, vou terminar, né? A gente está encaminhando para o fim, mas antes de terminar, eu vou fazer a pergunta que eu e Vera já nos fizemos várias vezes, assim como a gente já ouviu de muitos familiares o porquê da banana ser a top da lista de todos os pacientes com Alzheimer. Se deixar uma penca de banana, muitos comem a penca inteira. Comem. Eles vão passando pela cozinha, come uma, esquece que comeu, Esquece, come come outra, outra. e come É tudo. Come a impressionante meia como dúzia. banana é, assim, a número um. Olha, Assim, o é uma único momento, praticidade, o né? único, acho que não é, não deve ser só a praticidade. O único momento que eu vi Sabor. o paciente comer uma ou duas bananas foi lá para o lado da Europa, onde o pessoal compra banana por unidade e não tem essa facilidade que nós temos. Agora, Elci, a gente já tentou pegar outras frutas que têm a mesma consistência que a banana, e elas são deixadas gelada. Agora, a banana, você coloca a banana, deixa o cacho de banana na mesa, eles têm a força de tirar a banana do cacho, descascar a banana e comer. Aí você pega uma pera que está molinha, um caqui que está molinho, você descasca, você deixa ali de mão beijada, eles não pegam. É a Eles dão na banana, banana, é um gente. negócio A impressionante. banana me persegue desde Eu acho que 91. a banana, eu vou dar a minha opinião, assim, muito leiga nesse aspecto. Eu acho que a banana é um alimento extremamente afetivo, porque é um dos primeiros alimentos quando a gente é bebê que a gente come, É. né? Então, eu sou viciada em banana. Eu provavelmente serei essa senhora com Alzheimer que ataca a banana. Olha, se você pensar assim, tem pessoas que não gostam de banana, né? Mas Ah, são mas poucas, né? Então, com Alzheimer? mas realmente a gente pode ter várias visões em cima disso. Mas a primeira delas é uma questão mesmo de história, porque a banana é uma das frutas, mas se a gente fosse ver, também seria a laranja, mas aí vem a questão da facilidade do consumo, né? A laranja já precisa de um descasque, de um utensílio para descascar, a banana consegue descascar sem tudo isso. Então, ela tem uma relação de história mesmo na vida da pessoa. A outra questão é a questão de sabor, né? Mas não é que uma é o número um, outra, e vai juntando tudo, por isso é a escolhida, né? A maciez, né, da fruta, e aí muito tecnicamente, mas nem interessa para a gente, mas aí, claro, né, sempre temos os nossos profissionais que estão estudando aí, a questão do triptofano que tem na banana como nutriente que dá saciedade. Então, aí a pessoa come e sente saciedade por estar comendo a banana. Então, ela realmente fica Olha sendo a só. campeã mais rápida, né? Então, é muito interessante, mas eu colocaria como número um o emocional, né? É, É o psicológico que vem, né? Que a gente sabe que... Por isso que a gente chama de comfort food, alimentação de conforto, né? É, é a lembrança que, por mais que seja mínima ou que ainda seja plena, traz na primeira lembrança. Então, eu ele consegue Eu de acho que imediato. tem. Ela é, inclusive, a melhor amiga do fonoaudiólogo, viu? Porque assim, Ah, a é? gente porque a gente vai fazer uma avaliação, por exemplo, com um paciente que a gente não conhece, eu sempre levo uma banana, porque ela é Olha, unanimidade. Eu consigo testar com a banana a consistência pastosa, porque eu amasso ela, ela vira uma papinha. Se eu quero testar pedaço, eu corto ela em rodela, e se eu quero testar a
apreensão, a capacidade de apreensão, de mordedura, eu deixo ela inteira. Então, ela é muito. Eu percebo assim, ela é muito unanimidade, porque ela quase não tem acidez, né? É diferente. O mamão, dependendo de quanto ele está maduro ou não, ele varia o sabor, né? Sim. Mais doce, menos doce. A banana é sempre doce. E a gente sabe que tem aquela questão dos receptores da língua, né? Que existe uma modificação, né, no próprio envelhecimento normal mesmo, né, uma alteração desses receptores gustativos, a gente perde muito receptor e o doce é o que se sobressai, né? É o que a gente sente melhor. Por isso que pessoas idosas, independente de terem Alzheimer ou não, gostam mais do doce. E a banana é sempre doce. A variação de um tipo, né, de banana para o outro existe, mas a doçura continua a mesma. Eu acho fantástico a banana. E é difícil quem não gosta mesmo, mas tem os que não gostam, que não podem nem ver banana. Mas é raro. Para nós fonos, ela inclusive ajuda para ofertar medicação. A gente, quando o paciente toma disfagia grave, eu sempre peço para os cuidadores macerarem a medicação, pegarem uma colher de banana bem amassada, mistura com o pozinho da medicação e oferta. Porque ele vai engolir, a banana ela tem uma viscosidade, ela escorrega mais fácil, né? Então, é Olha, diferente de você misturar na água. Olha que Juliana, o legal. dia que você for fazer alguma Atualizando. consulta comigo, você, por favor, você dobra a quantidade de bananas. Em vez de uma, você coloca duas, porque eu acho que eu Todos os horários. sou igualzinha a Fabiana. Eu adoro banana, mas tem que ser a bananica. As Ah, outras eu não nanica. gosto muito, Eu tem que ser a como qualquer nanica. uma, eu gosto de banana, ponto. Qualquer uma. E aí eu faço doce, faço aquele bolinho com aveia para comer no café da manhã, eu como de mil formas diferentes. Muito bem, minhas queridas, foi um prazer enorme falar com vocês. Quem estiver assistindo a gente, que quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode deixar embaixo, a gente vai encaminhar para as autoras, vai tentar responder. A gente convida vocês também a continuar acompanhando o canal, acompanhar os demais autores, vindo falar um pouquinho do próprio capítulo e dando aí os spoilers sobre o nosso livro. E agradecemos mais uma vez vocês, né? Nós não temos palavras para agradecer o suficiente, o tanto que a gente está feliz com esse projeto ter se concretizado. Vocês todos, né? São muitas pessoas terem embarcado nesse sonho junto com a gente, foi realmente delicioso e a gente espera que o principal objetivo dessa obra, que é auxiliar aqueles que estão diariamente com os familiares e pacientes com Alzheimer, que possam se beneficiar. Então, muito obrigada, viu, gente? A Obrigada troca mesmo. é Tá? recíproca, viu? E que a gente consiga aí demonstrar, principalmente aí para os cuidadores, para as pessoas que precisam dessa orientação e aos profissionais nesse conjunto, né? E realmente, assim, é um desafio grande Uhum. e muito prazeroso. Né? E hoje a Bom, sintonia nossa aqui conversando, né? E essa amizade, essa experiência também de vocês, né? Da própria Vera, também experiência com ela e com o pai e com a família, nossa, quer dizer para a gente que é uma pessoa com experiência lendo a forma que a gente escreveu, se estávamos passando uma informação verdadeira. Só agradecer. perfeito, Muito obrigada. perfeito, é o seu. Parabéns, Vera, Fabiana, pelo lindo trabalho que vocês fazem, um trabalho lindo, sério, né? E muito importante mesmo. Parabéns, muito, muito sucesso e que o universo possa retribuir em dobro a vocês esse bem que vocês estão fazendo. A nós, querida, a Muito nós. Muito obrigada a nós obrigada, todos. A viu? gente está bem rodeada, tá? Estamos Isso é mesmo. importante, tá? Vera, Muito caiu um obrigada, cisco aqui gente. no meu olho também, viu? Caiu um cisco aqui no meu olho. O meu Olha, o que caíram nós já vários. choramos com esse livro de emoção,
vem com a gente que a gente vai chorar juntas. E eu acho que na hora que a gente pegar e começar assim, olhar aquele papelzinho e amassar assim, eu acho que vai ser outros ciscos nos olhos. Pegar, Vai ser poder muito sentir o bom. cheirinho, né? Aquele cheirinho de livro tão É, bom, né? Gente, ó, é. muito obrigada. Nos vemos Obrigada em breve. mesmo.